sempre tentando ser breve, né, e útil. Aqui um pequeno comentário a respeito dessa questão toda em termos de revolução cultural ou em termos de contracultura. Do pouco que a gente pode ir acessando pelos estudos, pelos livros, né, e pela própria meditação, né, o pouco de meditação de que somos capazes de fazer isso, né, nós, leitores sérios, não falo como especialista, como historiador, como gênio, né, falo como estudante, um estudante que você esteja minimamente informado e que saiba, pelo menos, estabelecer um certo equilíbrio, né, que saiba perceber a hierarquia das coisas mais corretamente, que saiba deixar as coisas nos seus devidos lugares, né, conforme a sua inteligência pode, vamos dizer assim, perceber. Então, se eu for falar assim sobre a questão do movimento beatnik, o movimento beatnik é muito complexo e antigo. Para compreender melhor esse movimento, você pode ler obras de diversos autores, né, que foram, de certa forma, líderes disso aí. Entre eles, Allen Ginsberg e o próprio Jack Kerouac. Eu estava terminando de ler aqui Os Subterrâneos, do Jack Kerouac, e é estranho, né, que quando você, por exemplo, esse título, Os Subterrâneos, para um livro, eu acho um título maravilhoso, né? Em geral, ele casa bem com essa questão do interior. Você tem lá o clássico da literatura universal, que é o Dostoiévski, com Memórias do Subsolo, que é mais ou menos, vai na mesma linha dessa ideia de subterrâneos. Vamos dizer assim que o Freud mais ou menos chupou a ideia do Dostoiévski ao falar do inconsciente, né, de tudo aquilo que está trabalhando no nosso inconsciente. E no caso do Dostoiévski, o que a gente tem? A gente tem as confissões, né? Um personagem que o tempo todo está tentando escrever um diário e percebe o tempo todo o quanto ele tem a tendência de mentir para si mesmo e o quanto ele tem a tendência de fazer valer apenas as suas vontades, os seus desejos e, sobretudo, a sua maldade, né? Então, e o tempo todo tendo que se corrigir, o tempo todo tendo que se observar, tendo que fazer exame de consciência. É um homem que foi mal durante um bom tempo e, inclusive, ficou doente, né, por causa da sua vida, né, a sua vida assim, de péssimo gosto, de péssimos hábitos, né? E quando ele conseguiu superar tudo aquilo, então ele conseguiu, vamos dizer assim, narrar, né, em forma de um diário, todos os problemas que ele causou para si mesmo e para os outros, ou seja, aquela maldade que ele decidiu assumir na vida dele, como se fosse um modo de vida. Ou seja, o livro é uma das narrativas literárias mais, vamos dizer, mais importantes que existem na história da literatura. É uma das mais, vou dizer também, uma das mais sinceras, uma das mais belas narrativas que existem na história da literatura, pela confissão que promove, né, pela descrição da alma humana, pela sinceridade, né, e até pela filosofia que propaga. Se você pegar Os Subterrâneos do Jack Kerouac, vai ser diferente. E tem ele mesmo, né, o personagem, como personagem, o Jack Kerouac, e mais a companheira dele, a namoradinha dele, ali no mais ou menos final dos anos 40 e início dos anos 50. E você vê o tempo todo ele está consciente da maldade dele. Ele é um cara oportunista, é um cara viciado, um cara que quase não trabalha, né? É um cara que quer participar das festinhas, né? Que quer fumar maconha, que quer transar, quer curtir a vida. Só que ele já é um homem já de idade, assim, já passou dos 40. Né? E a namoradinha dele ali tem uns 20 e pouco. E é uma menina que está sempre à disposição dele. Ela gosta dele, ela confia nele. Ela não tem nenhum motivo para confiar nele, na verdade. Né? Ela sabe que ele é um canalha. Mas ela também tem as escapadas dela, também fuma maconha, tem os seus vícios, os seus mau hábitos, transa para cima e para baixo. Né? Ela, de fato,
ela esquece, os dois, né, ambos, né, o casalzinho ali que é o centro da história, ambos esquecem-se do que é o amor constantemente. Por quê? Porque existe sempre aquela filosofia existencial ali de que faça o que quiseres, né? Tudo tem um sentido, né? Assim, tudo tem um sentido, assim, tudo é justificável, né? Vamos dizer assim. E o tempo todo o personagem principal, representado pelo próprio Jack Kerouac, é um cara que está consciente do mal que ele está fazendo. E ele o tempo todo ele começa a confessar, em vários trechos do livro, no momento que ele começa a confessar para si os seus problemas, né, as suas tendências, seus maus hábitos, né, aquela maldade ali contida em si, ele já desvia o assunto. Ele corta a confissão abruptamente e já vai para outro. E já vai tentar justificar aquilo que ele está fazendo com um gole de cerveja, né, com uma escapadinha para jantar na casa de alguém, né? Ou então tentando se justificar para sua namoradinha o tempo todo, né? Tentando dizer que foi um erro. Não há ali uma intenção de aprofundar a consciência e se abster de tudo em determinado momento só para você fazer aquela, vamos dizer assim, aquele espelhamento de si mesmo e você conseguir julgar aquela imagem que você percebe de si mesmo, toda falhada, toda tendenciosa, toda viciada, toda cheia de maldade. O tempo todo ele corta isso. E este é um dos representantes do movimento beatnik, onde tudo está valendo, né? Tudo está valendo. Não é no sentido do que o Viktor Frankl fala, de tudo se extrai um sentido, né? Claro, de tudo tem um sentido, de tudo você pode, por exemplo, aqui estamos falando aqui da área do movimento hippie. O movimento hippie foi uma droga, mas ele tem um conteúdo histórico e deles podemos tirar algum proveito daquilo ali. Estudar o movimento hippie faz parte do entendimento das coisas do mundo, né? Então, ele tem esse sentido. Ele se enquadra nesse sentido, ele se enquadra na questão do tudo faz sentido. Mas se você olhar bem, o movimento hippie, assim, potencializado e nutrido, né, vamos dizer assim, estimulado por aquela geração anterior de beatniks, tinha aquele estilo de vida ali, ele se tornou literalmente vamos dizer assim, o jardim de infância da Revolução Cultural, porque você tinha todos aqueles grupos de jovens aderindo a todo tipo de extravagância, desde o visual até nos desejos, nos pensamentos, né, na filosofia, né, e sempre assim, a tendência era sempre tentar desestruturar os princípios que mantêm a sociedade em pé, os princípios que mantêm a cultura em pé e, sobretudo, os princípios que mantêm no interior a alma do ser humano em pé, né? Essa alma, essa boa nova que recebemos em vasos tão frágeis, como dizia São Paulo, apóstolo, né? Ali eles tentavam justamente, né, mexer numa das partes mais frágeis do ser humano, que são as sensações físicas, né? Então é óbvio que ali era um movimento que estava sendo já fomentado, né, décadas antes, né, que culminou ali com os hippies. E se olhar exatamente, assim, não vou dar detalhes aqui porque a gente precisa, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai podendo explicitar melhor as coisas, mas eu acho melhor fazer um resumo, para não ficar muita blá blá blá. Então, se você pegar assim, entre as coisas, entre os entusiasmos filosóficos, né, e sentimentais dos hippies, do movimento hippie, você tinha o culto pela natureza, vamos viver na natureza, né? Vamos tentar voltar às nossas raízes, aquelas raízes em que a gente podia viver numa comunidade, né, longe de tudo que são falsas ideologias, do que é fascismo, do que é a indústria, do que é o capitalismo, um monte de coisa, né, do que é a guerra, blá blá blá. Uma espécie de culto na natureza. Ao longo do tempo, esse movimento, não estou falando da música, porque as bandas, desde as bandas de rock and roll até as bandas de black metal, por exemplo, elas vão estar envolvidas muito com essa filosofia, mas a criação musical não necessariamente está envolvida com isso, né? Existe todo um lado positivo dentro do rock and roll, do heavy metal, até o professor Olavo reconhece isso. Tem uma certa função social e também não se deve jogar fora toda a criatividade musical que surge espontaneamente dentro dos movimentos musicais aí modernos, dentro da música popular, de rock and roll,
né? Sempre tem, por mais engajados que estejam no movimento contracultural ali, ainda assim existe sempre sobressaem talentos musicais, né, na composição de melodias, e que são muito espontâneos e que não estão necessariamente ligados ao movimento, né? Mas falando em termos de ideologia, sim, do movimento hippie, a coisa veio descambando até chegar, culminar no movimento black metal. O que são os black metaleiros, senão os caras que tentam cultuar? Já não é mais não é necessariamente um culto do satanismo, mas é um satanismo já transformado em paganismo. É um satanismo, vamos dizer assim, que normalmente as bandas começaram com uma revolta, né, ideológica satanista, mas que foi se transformando aos poucos num culto rigoroso ao paganismo, né? O resgate das raízes pagãs, sobretudo na Europa, né? Porque o black metal ele vem ali a essência do pensamento ali, da culturazinha black metal surgiu nos países escandinavos, né? Então é sempre assim, aquela tentativa de resgatar algo vamos dizer, da cultura pagã, de sangue, né? Ou seja, e você vai vendo que a própria estética dos estilos dos black metaleiros e do pessoal que adere é sempre assim, é uma estética que, além de ser entusiasta da natureza, também é extravagante e, de certa forma, prega a liberdade em diversos sentidos, porque não deixa de estar engajado com a revolução cultural também, né? Afinal de contas, não esqueçamos que um dos caras que melhor organizou aquela questão do Inner Circle ali, né, que foi aquele grupo de jovens que pregaram, que cometeram uma série de crimes ali no início, no final dos anos 80 e no início dos anos 90 na Noruega, né, a maior parte eram músicos de black metal. Não se esqueça que o chefe deles, que era o Øystein Aarseth, né, o guitarrista da banda Mayhem, ele era um cara que frequentava a Juventude Vermelha, né? Ou seja, era um grupo comunista ali da Noruega. Então é óbvio que muitas ideias revolucionárias ele tirou dali, né? E de fato acabou que isso compromete também essa área, essa New Age aí de música metal no seio da Revolução Cultural, né? Ele é abarcado também pela, né, o que começou apenas com bandas de moleques querendo impressionar, cantando, fazendo um heavy metal mais pesado, com uma puxada para o satanismo, acabou se tornando um movimento que se organizou, né, durante um tempo, que praticou crimes, que foi julgado, mas que depois que toda aquela bagunça foi consertada, as bandas continuaram, né? Saíram muitas bandas boas também, mas sempre o que domina é a ideia sempre a ideia do paganismo. E junto com isso a ideia de uma liberdade, de amor, né? Não necessariamente uma coisa tradicional, né? O Varg Vikernes está lá, isolado lá na fazenda dele, com umas ideias fanatizadas, né? Mas a maior parte prega ali uma espécie de liberdade institucional, né? Sobretudo uma hostilidade contra o cristianismo, que, no entender dessa gente, né, é apenas uma doença espiritual. É exatamente o contrário. Essas pessoas estão doentes espiritualmente, né? Mas se você perceber, existe um certo parentesco, existe uma certa consequência do movimento hippie até o movimento black metal, né? Eles mais ou menos se casam nas suas ideologias, nas suas tendências, nos seus entusiasmos, né? E inclusive a violência, né, que muitas vezes gerou dentro do próprio movimento. Afinal de contas, não esqueçamos o Gimme Shelter, né, dos Rolling Stones no final dos anos 60, que basicamente foi aquela situação no show do Rolling Stones, quando houve aquele atrito entre algumas pessoas do público, né, alguns ativistas que estavam no público e o pessoal dos Hell Angels, é que no fim deixou claro que o movimento hippie, né, longe de pregar paz, estava pregando um outro tipo de coisa, uma coisa muito mais
revolucionária, subversiva, né? E muita gente que estava ali, muitos jovens que estavam ali, não estavam de fato conscientes do que estava acontecendo, né? Então era mais ou menos isso, só para tentar contribuir com alguma coisa, dar alguma opinião a respeito do assunto e alguns detalhes. Era isso.